Então, neste momento, vamos nos sentando confortavelmente, acalmando a nossa respiração e vamos dizer a Deus, nosso Pai, da nossa alegria de aqui estarmos na manhã de hoje, envolvidos nestes eflúvios, nessas bênçãos, nessa bonança de luz. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida, pela oportunidade reencarnatória. Agradecemos pela imortalidade. Permita, Pai, que envolvidos na família, no trabalho, na sociedade, possamos vivenciar os ensinamentos que aqui buscamos. Permita, Pai, que no nosso dia a dia possamos escolher os pensamentos, estarmos vigilantes para vivenciarmos o que Jesus nos ensinou, para sermos melhores, para sermos pessoas mais conscientes, mais conectadas contigo. Nós pedimos-te também resignação para estarmos prontos para quando a prova bater a nossa porta, não desesperarmos, para termos confiança irrestrita em Ti. Permita, Senhor, que os nossos corações sejam receptivos à Tua vontade e que a Tua luz, as Tuas bênçãos e o Teu amor nos acompanhem hoje e sempre. Obrigada, Senhor, que assim seja. Na manhã de hoje nós temos a companhia do Ayrton Dornelles. Ele vem da Casa Luz do Amanhã, da cidade de Itapema, e nos traz o tema a saúde e a moral. Que Jesus te abençoe. Caros irmãos, caras irmãs, que a paz de Jesus esteja com todos nós. No século VI a.C., a Grécia era o centro do conhecimento humano. E lá, pelas providências do Divino Mestre, reencarnaram diversos apóstolos da sua mensagem, que foram e constituíram as preliminares do pensamento humano para que pudéssemos estar em condições de 6 séculos depois receber o Cristo em nossa vida e Ele então semear a sua semente de amor e fraternidade. E dentre esses sábios, mesmo antes de Sócrates, no século IV, os 7 sábios da Grécia construíram um templo em homenagem a Delfos. E nesse templo, onde um oráculo prestava o trabalho de buscar no mundo espiritual orientações para as atividades do povo, os 7 sábios decidiram que fosse deixado para a posteridade 2 inscrições. A primeira delas, conhece-te a ti mesmo. Tema que a doutrina resgata no no Livro dos Espíritos, especialmente na questão 919, quando Kardec pergunta aos espíritos do meio mais eficaz de alcançarmos a felicidade. E eles, os espíritos, nos respondem: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. E ainda nessa questão, Santo Agostinho escreve um lindo texto nos dizendo como ele trouxe à sua vida tal afirmativa. Mas passa muitas vezes desapercebida a segunda inscrição que os 7 sábios mandaram que fosse escrita nesse templo. E essa inscrição diz: nada em excesso. E parece que esta frase contém uma sabedoria milenar e uma sabedoria que ainda temos que absorver. Nós vivemos envolvidos nas nossas enfermidades nesse mundo. E não é por acaso. É um mundo de aprendizado, de expiações e de provas.
E muitas das vezes não nos demos conta que as nossas atribulações nascem dos nossos excessos. Aquele que come demais recolhe no organismo físico as consequências dos seus excessos. Aquele que bebe demais, aquele que fala demais da vizinha, da vida alheia, aquele que cuida demais dos valores materiais, aquele que se preocupa demais, enfim, todos os excessos nos conduzem ao desequilíbrio. E esse desequilíbrio certamente nos revela no dia a dia as doenças. Mas foi o Cristo que com mais propriedade nos trouxe o verdadeiro receituário a todas as nossas enfermidades. E muitas das religiões ou das interpretações que se debruçam sobre a moral do Cristo não conseguem muitas vezes nos mostrar o Cristo como de fato Ele pretendeu se fazer aos nossos olhos. Por isso Ele achou necessário que mais tarde viesse um Consolador, para explicar o que Ele ainda não podia nos explicar, nos mostrando que o nosso caminho é de evolução. Há 2000 anos atrás não guardávamos condições de compreender determinados ensinamentos. E foi necessário que esses ensinamentos, então, presididos na codificação pelo Espírito de verdade, fossem trazidos mais tarde, para que não se perdessem ao longo do tempo, ou nós ainda não fizéssemos interpretações mais equivocadas sobre os ensinamentos de Jesus. O Espiritismo, por conseguinte, traz uma iluminação sobre a figura de Jesus. Nos mostra um Jesus diferente, nos mostra um Jesus que não tem a visão geral daquele que cura o corpo. Parece que o que mais impressiona determinadas crenças é o fato de que Jesus produzia curas instantâneas no corpo. Ao Espiritismo coube esclarecer que as grandes curas de Jesus foram as curas da alma, do espírito, cura esta que tem garantia eterna, enquanto que as curas do corpo físico, o próprio Cristo fez questão de dizer a todos que curou: vá e não peques mais, nos alertando de que o pecado é a origem de todos os nossos males, de todas as nossas enfermidades. E então, nós, buscando conhecer um Jesus diferente, um Jesus que está preocupado não com a nossa vida imediata, não com as nossas atribulações e enfermidades que estamos vivendo nesse momento, mas com realmente o nosso aperfeiçoamento, a nossa elevação e a nossa felicidade, nós conseguimos extrair do ensinamento dos Espíritos muito mais informação que nos leva a entender melhor o que Cristo quis nos dizer. E passamos a nos portar diante do Cristo como a doutrina tem nos dito. Passamos a ver no Cristo o modelo e não o curador. E não o criador de uma religião, mas o modelo que nós precisamos alcançar. E vendo Ele como modelo, nós somos o peregrino. Nós somos aquele que procuramos seguir o caminho que aquele que nos conduz irá nos levar. Falando da saúde, num livro que Chico Xavier psicografou em 1951 e que as mensagens são de diversos espíritos, lá existe uma mensagem psicografada por Joaquim Duarte Martinho. E Joaquim Duarte Martinho foi um brasileiro, viveu aqui no Brasil, desencarnou em 1911, era um homem conhecido pela sua cultura. Ele tinha formação em duas áreas que, a meu ver, são totalmente diversas. Era um engenheiro civil, mas era também um médico, dado a trabalhar com homeopatia. Era professor também, exercia uma terceira profissão interessante. Este homem que foi 3 vezes senador da República, que foi vice-presidente do Senado brasileiro, que foi ministro de 2 presidentes,
primeiro foi ministro do Prudente de Moraes e posteriormente foi ministro de Campos Sales, nos traz essa mensagem sobre a saúde que está registrado nesse livro do Chico. E lá ele nos coloca essa visão nova de Cristo em nossa vida, que o Espiritismo nos traz com essa certeza. E ele diz, falando da saúde, o seguinte: a saúde do corpo é o reflexo da harmonia espiritual. Vejam que ele não colocou nenhuma condicionante adicional. Vejam que ele não nos deixou caminho para outra resposta. Ele não disse um talvez ou às vezes. Ele afirmou que a saúde do corpo é o reflexo da nossa harmonia, porque nós somos o espírito. Aquele que fala, aquele que pensa, aquele que elabora, aquele que se manifesta através do veículo físico é um espírito. E o que ele está nos dizendo é que se esse espírito está desarmonizado, ele não consegue ter a saúde do veículo que utiliza. Diz ele novamente, afirmando o mesmo conceito: a saúde, na essência, é a harmonia de vibrações. Porque nós sabemos que o espírito vibra, ou seja, o espírito se detém em determinadas zonas vibratórias do pensamento, onde recolhe o que lá está, contribuindo também com aquilo que traz para aquela zona de vibração. E nos faz, por fim, uma advertência sobre isto, nos dizendo que a escravidão aos sintomas e aos remédios não passa, na maioria das ocasiões, de fruto de desequilíbrio a que nós mesmos nos impusemos. Ou seja, se nós temos sintomas de doenças, se nós tomamos o remédio regularmente, ele está dizendo, mais das vezes, isso se trata de desequilíbrios a que nós nos entregamos por vontade própria, pelo nosso próprio desejo. Diz ele que cada vez mais as doenças, os desacertos, os erros do ser humano crescem, se avolumam, tomam nova perspectiva. E ele diz que, em resultado, as enfermidades também crescem. Surgem cada vez novas doenças que nem mesmo os médicos sabem catalogar e nem mesmo os médicos sabem diagnosticar. E, por conseguinte, diz Murtinho, cresce também a dificuldade de se encontrar a cura, a solução. E esta situação leva nós a nos algemarmos a essas situações, tanto de doença, quanto de preocupação, quanto de tempo que usamos na busca da cura, o que nos leva a adiar a verdadeira finalidade pelo qual estamos aqui reencarnados. E por que estamos aqui reencarnados? Existem duas questões no Livro dos Espíritos que têm muita sintonia, onde numa delas Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação. E aproximadamente 50 questões à frente ele pergunta qual o objetivo da reencarnação. E as duas, e mais o início da resposta da questão 383, quando nós é perguntado qual o objetivo do estado da infância, responde na mesma assertativa dizendo: estamos reencarnados, encarnados, e passamos pelo estado da infância para nos aperfeiçoarmos. E o que Joaquim Murtinho está dizendo é o seguinte: enquanto nós estamos envolvidos com as nossas enfermidades, devido à nossa desarmonia espiritual, como ele mesmo já falou, nós deixamos de avançar. Nós deixamos de nos aperfeiçoar, de aproveitar as oportunidades de aprendizado. E quando terminamos a nossa jornada, acreditando que estamos mais quites com os compromissos que assumimos, descobrimos que não avançamos e que também não bem aproveitamos as experiências que nos foram dadas. Ficamos sim perdendo tempo, porque desequilibrados
por força do nosso desejo e por conseguinte da nossa vontade. Tomamos o tempo com o nosso próprio desequilíbrio, com as nossas próprias desarmonias e por conseguinte não cumprimos a agenda que estava programada para a nossa encarnação. E alerta ele também dizendo o seguinte, que quanto mais tempo nós permanecermos no desequilíbrio, mais difícil será nós nos equilibrarmos. Ou seja, quanto mais nós permitirmos que o estado das coisas que hoje se dão, de nós estarmos enfermiços, devido aos nossos descuidos, devido às nossas desarmonias, devido à nossa ingratidão, mais tempo nós gastaremos em voltar a nos equilibrar. E aqueles que de alguma forma já experimentaram alguma doença emocional sabem muito bem do que está falando Joaquim Murtinho. Porque quando nós emocionalmente estamos desequilibrados a ponto de que a medicina ou a psiquiatria terrestre nos deu diagnóstico de uma doença, como por exemplo a depressão, nós sabemos que o voltar ao ponto de equilíbrio é muito difícil, é muito demorado. Exige esforços para que a gente volte realmente ao normal. Então a gente entende bem as palavras que ele está dizendo. Diz ele assim, todos os sentimentos que nos põem em desarmonia com o ambiente onde fomos chamados a viver, geram emoções que desorganizam o corpo físico, agravando a anarquia do psiquismo. Aqui ele fala de sentimentos. E nós sabemos que os sentimentos não residem no corpo. Os sentimentos residem no espírito. Os sentimentos são as nossas conquistas, são os nossos aprendizados. E ele então nos alerta, quando os nossos sentimentos estão em desarmonia, ou seja, quando nós estamos com as nossas conquistas, ou início de conquistas desequilibradas, quando nós ainda não conseguimos vivenciar o amor, o perdão, a fraternidade, o respeito, quando nós não conseguimos na plenitude praticarmos esse sentimento de forma ajustada com os ensinamentos de Jesus, isso certamente se refletirá sobre o corpo físico. Conclui ele, o pensamento, qualquer que seja a sua natureza, é uma energia, tendo por conseguinte seus efeitos. Aqui nós começamos a ver o pensamento sob o novo prisma. Prisma esse que a doutrina espírita nos traz de uma forma bem clara. Joaquim Murtinho, completando esse entendimento, diz que o pensamento é uma energia. Nós quase sempre imaginamos o pensamento como uma coisa totalmente abstrata. Uma coisa que nós não conseguiríamos dimensionar, ponderar. Mas vejam, Joaquim Murtinho está dizendo que o pensamento é uma energia. Nós tivemos um grande físico, matemático, alemão, que radicou-se nos Estados Unidos, foi prêmio Nobel em 1921, que é Albert Einstein. E Einstein nos legou no século passado uma daquelas que foi, talvez, uma das mais significantes fórmulas físicas que se debruçaram a nossa evolução a partir do século XX, que foi a equação em que ele determinou a possibilidade da energia se transformar em matéria e vice-versa. Então, quando o Joaquim Murtinho diz que o pensamento ele é energia, e isso é mais ou menos fácil para nós entendermos, ele está dizendo também que o pensamento é matéria, porque a energia é a matéria multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Então nós aqui começamos a ter o entendimento de que pensamento não é uma coisa imponderável. Nas palavras de André Luiz, o pensamento é matéria mental, matéria, produzida pelo perispírito. Então nós começamos a ver no pensamento alguma coisa material, alguma coisa quantificável, alguma coisa que de fato existe e que respeita as propriedades da matéria. Então aquilo que nós imaginamos que eram nossos inocentes pensamentos que nada produziam, o Espiritismo vem nos explicar que não é o caso. Se nós dissemos aqui que o sentimento está sediado no espírito,
onde também estão nossos desejos e aspirações. E quando nós aspiramos conquistar um desejo, nós nos carregamos da vontade. Então, a vontade é o desejo carregado da nossa aspiração de fazê-lo tornar-se realidade. Nós, então, com esta vontade, nós passamos a produzir o pensamento. E o pensamento se torna real, ainda que nós tenhamos dificuldades para entender isso. Porque ele é uma matéria no estado de energia. E, portanto, ele existe. E, portanto, ele traz, nas palavras de Mortinho, efeitos. Então, no plano espiritual, quando nós estivermos desencarnados, nós não vamos, por exemplo, fazer uma cadeira, ou uma mesa, ou um templo, ou uma casa, através da construção mecânica do corpo físico. Nós não iremos cortar lenha no mato para fazer uma casa no plano espiritual. Nós aprenderemos, de acordo com a nossa evolução, a realizar as construções perispiritual por pensamento e vontade. Mas da onde que esse cidadão tira isso? Nós tiramos essas explicações do capítulo 14 de A Gênese, os fluidos, onde então os amigos espirituais nos discorrem sobre essas propriedades dos fluidos, e o pensamento nada mais é do que um fluido. Nós temos a convicção que na origem de tudo existem dois princípios, o espiritual e o material, e se o pensamento não é um espírito, ele só pode ser matéria. E esta matéria mental é a matéria com que nós conviveremos no plano espiritual. E por ser uma matéria, como diz Kardec, mais propriamente deveríamos chamar perespiritual, ela é produzida pelo perispírito. André Luiz nos explica que em volta de nós construímos uma habitação que ele dá o nome de aura. E ele diz, mais propriamente Haroldo Dutra Dias também nos diz, quem já assistiu aquela apresentação dos motoqueiros dentro de um globo de ferro, ele diz, nós construímos em volta de nós um globo de ferro, como se fosse aquele que os motociclistas se apresentam. Nós temos uma redoma em volta de nós. É aonde nós construiremos o reino de Deus, é dentro dessa redoma. E essa aura, ela é feita de fluidos. E esses fluidos, eles podem ser produzidos pela nossa vontade, pelo nosso pensamento, ou pode ser absorvido dos outros. Mas esses fluidos guardam propriedades da matéria. Então Joaquim Moutinho vai dizer, qualquer criatura atrai e repele. Como atrai e repele? Porque a Gênese diz que os nossos fluidos podem ser de moléculas sãs ou malsãs, ou doentes. Nós produzimos pensamentos que são matéria, que ficam em volta de nós, fazendo parte da nossa casa mental. E esses pensamentos podem ser bons ou ruins. Podem produzir matéria boa ou matéria viciosa. E as propriedades do magnetismo animal são similares à propriedade do magnetismo metal, vamos dizer assim, químico. Ou seja, no magnetismo são os similares que se atraem. Então, se nós produzimos pensamentos ruins, a nossa áurea se contamina de moléculas malsãs, nas palavras de Kardec, doentes, viciadas, que atraem do meio mais matéria viciada, mais matéria doente. Mas se nós entramos em sintonia com o plano espiritual, se nós entramos em prece, por exemplo, nós começamos a produzir matéria mental sã. Essa matéria mental vai se depositar em torno de nós e, por conseguinte, vai atrair mais matéria boa, mais vibrações boas, de tal sorte que nossos pensamentos vibram em determinada sintonia. O que os espíritos querem dizer com isso? Que nós estamos atraindo e repelindo o que nós pensamos. Se nós estamos pensando mais coisas boas, nós estamos atraindo coisas boas e repelindo as más. É o princípio magnético. É a lei física ao qual, se o nosso corpo está submetido, o nosso perispírito também está submetido. Porque ambos foram criados do princípio cósmico universal. E
E o que Joaquim Martins está dizendo é o seguinte: é essa áurea que adoece o corpo. Porque o corpo não tem como escapar dela, não tem como viver ao lado da aura. A aura envolve o corpo físico, como envolve o nosso perispírito. E então essa contaminação que nós criamos é a causa da nossa enfermidade. Não é o meio externo, porque o meio externo nós conseguimos repelir o que lá não tem de bom. A probabilidade de uma pessoa pegar uma doença infecto-contagiosa está relacionada exatamente à sua vibração. Se ela vibra bem, a imunidade aumenta, a possibilidade da contaminação é menor. E isso é uma conclusão que nós temos no nosso dia a dia. Se a pessoa vibra pensamentos ruins, atrai para a sua aura mais coisas ruins daqueles que hoje circundam, cai em debilidade, baixa imunidade. Se alguém espirrar do lado, ele fica engripado. Não tenha dúvida. Então é isso que Joaquim Martins está nos alertando. Que há uma regra física a qual nós estamos submetidos, que nós precisamos entender para ganhar um pouco mais de qualidade em nossas vidas. E ganhando um pouco mais de qualidade, possamos nos deter naquilo que interessa, que é o nosso aperfeiçoamento, a nossa transformação moral. Que se houver, muda o sentimento. Quem muda o sentimento vai produzir pensamentos bons, matéria mental boa, vai trair mais coisa boa, vai viver mais em harmonia ainda. Vejam como a regra é simples. Mas também nós sabemos que essa matéria mental pode ser nos doada, e nós podemos fazer uso dela. Por isso que alguns vêm na casa espírita e querem tomar o passe. Estão recebendo uma doação dessas energias, matéria, do passista, do mentor da casa através do passista. Mas, se o mentor da casa pudesse, ao final do passe, ele diria para cada um: vai e não peques mais, porque foi o que Jesus nos ensinou. Nós podemos sair ali na ponta da escada com essas energias já dispersas, porque nós podemos repeli-la pelo pensamento. Então, se nós tomamos o passe na casa espírita e descemos ali e xingamos alguém na calçada, automaticamente nós vamos repelir essa energia. Então nós estamos sempre nessa luta, nós atraímos, repelimos o que queremos. Ou melhor, o que pensamos. Porque o nosso desejo nos prende onde nós desejarmos. Quem quer se prender com o drama vivido na novela pelo personagem, se detém naquilo. Assiste a novela, comenta a novela, lê na internet o que está acontecendo na novela. Se detém naquilo. Se alguém prefere pegar um livro do Divaldo no horário da novela e ler, se detém naquela leitura, se detém naquilo. Não há como você ler ou assistir uma televisão sem construir mentalmente o que está acontecendo lá. É impossível para o raciocínio absorver a lógica de um programa de televisão se você não construir na imaginação a cena que está sendo relatada. Você construiu, você pensou, você criou. E aquilo já faz parte da sua aura. E aquilo já modifica a sua vida. Então talvez seja propício que a gente não faça determinados programas. Aliás, vamos nos alertar que são esses programas que nós estamos fazendo há muito tempo. E por isso que nós estamos tão detidos em coisas que não importam, a ponto de descuidar das coisas que importam. Aí nós começamos a entender como é que é essa força mental que todo mundo fala. Claro, porque antes de eu criar no campo físico, eu já criei no campo espiritual, através do meu pensamento. E é por isso que o pecado em pensamento existe. Porque quando eu olho para uma pessoa, eu digo: eu não gosto daquela pessoa. Nas palavras de Joaquim Martins, eu já emiti raios mentais penetrantes. E aquela pessoa poderá atrair ou repelir. É por isso que os outros não podem fazer mal quando a gente não quer que nos façam mal. Se a gente estiver vibrando no bem, aquele dardo, ele vai ser endereçado à rádio AM 94.3. E nós estamos na FM 105.9. Não tem nada a ver conosco. Quando ela chegar onde ela tiver que chegar, para onde ela foi emitida, nós não estaremos lá na nossa vibração. O nosso pensamento não estará lá. Não existirá nada de nós ligado àquela vibração.
então nós estaremos totalmente imunes a qualquer sentimento negativo. E assim nós descobrimos, então, através das palavras de Joaquim Mortinho, que nós somos construtores da nossa realidade física, imunológica que nós vivemos todo dia. Um avô preocupado com o neto, que teve uma desavença na escola e ele percebeu que o neto estava com muita raiva do coleguinha que lhe fez mal, achou importante conversar com ele sobre isso. E então disse para o neto: meu netinho, eu também já tive muitas vezes nessa situação, de eu sentir raiva e querer fazer alguma coisa contra a pessoa que me ofendeu, que me magoou. Mas a raiva como sentimento de vingança, ele é mais ou menos como se você tomasse um veneno querendo que o inimigo morresse. Mas ele não tomou veneno, foi só você. É você que tomou o veneno. É você que pode morrer ou não. Então você não pode se deixar levar pela raiva, pela ira, pela contrariedade. É mais ou menos como se dentro de nós houvesse dois lobos, diz o avô. Um lobo bom, não se ofende, não se importa com os outros, não se importa que os outros possam fazer alguma coisa que lhe ofenda, vive em harmonia com todos, se entende com todos, está sempre bem. E o outro lobo, o lobo mau, onde se ofende por qualquer coisa, é tomado de raiva por qualquer coisa, de ira por qualquer coisa. E quando alguém lhe fere, ele quer então a vingança, ele quer dar o troco. E esses lobos ficam dentro da gente, brigando o tempo inteiro. E o netinho, na inocência, pergunta: vô, qual dos dois lobos vence? E ele diz: aquele que nós alimentamos mais. O lobo que vence dentro de nós é o lobo que nós mais alimentamos. Esse é o vencedor. Morlot, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensina uma receita, quando ele fala da maneira de orar, para nós nos mantermos alimentando o lobo bom. E além de nos recomendar a oração, a prece, como um elemento que nos produz bons pensamentos, boas vibrações e nos mantém equilibrados, ele também nos diz que o primeiro ato da manhã nosso, e já que nós estamos na manhã, deve ser o agradecimento a Deus. Porque nós devemos entender que temos muito mais do que merecemos. E nós devemos entender que as oportunidades estão todos os dias da nossa vida. E junto ao nosso agradecimento, juntemos ao nosso reconhecimento das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, e um pedido para que Ele nos dê paciência, resignação e fé, para que nós possamos fazer desse dia, o dia de hoje, um dia em que nós faremos a diferença. Que assim seja. Nossa gratidão a você, Ayrton, pela mensagem desta manhã, e que possamos, vigiar mais os nossos pensamentos.